Aí eu vou te entendi. contar um pouquinho da minha fase até onde eu cheguei a Hum, você, né? Então me conta, você é formada em pedagogia, o que que é? Então, menina, eu sou um paradoxo, não é que fala? É uma pessoa. Não estou muito dentro da caixinha, entendeu? Entendi, fora da caixa. Fora da caixa. Eu sou assistente social, né? Sim, Quer dizer, uhum, a minha graduação ela é de assistente social e eu me especializei em pedagogia. uhum. E eu me especializei em pedagogia por quê? Porque diante das várias visitas que eu fiz domiciliares, que foram muitas, né? De uns anos para cá, eu comecei a ver muito crescimento dentro das famílias de problemas de autismo, síndromes, né? Microcefaleia. E dentro da minha demanda, porque eu trabalhava no setor de educação, né? Então, dentro da minha demanda também tinha bastante encaminhamento das crianças, porque lá onde eu trabalhava era educação infantil e educação de jovens, né? Centro Mas era o quê? profissionalizante. Na esfera pública? Não, é privada. Tá, Era uma ONG, né? ok, Filantrópica. ok. É, tinha ação internacional, tal, né? Então, trabalha com crianças na educação infantil, numa comunidade carente, e com educação de jovens. E Uhum. dentro da educação infantil estava vindo muita demanda também de crianças para fono, crianças para encaminhamento para psicopedagogia e etc, né? Uhum. E aí isso me chamou muito a atenção. Daí eu falei, eu vou me especializar em psicopedagogia, porque de repente eu agrego aqui dentro também da instituição algo melhor para todos, né? Uhum. Só que dentro desse parâmetro de agregar e estudar e se especializar, eu vi que dentro da instituição eu não poderia ficar somente no serviço social. Eu escolheria uma coisa ou escolheria outra. Mesmo porque eu gosto de desafios, né? E dentro da psicopedagogia, eu não queria ficar só com as dificuldades de aprendizagem. Eu queria ficar com os transtornos de aprendizagem também, né? E Uhum. não só isso, eu também queria trabalhar um pouco na área da saúde para me poder trabalhar um pouco com é, traumas encefálicos, crianças que tiveram sequelas e que estavam com dificuldade de aprendizagem e tudo mais, né? Uhum. E aí comecei a ficar pensando que tinha que me especializar em alguma coisa a mais do que seria só a psicopedagogia, né? Mas Uhum. até então fiquei meio estacionada, só pensando e vagando aqui, vagando ali, né? Mas de repente o meu marido, que é motorista de aplicativo, ele numa dessas de umas pessoas que ele levou, ele encontrou uma senhora com um garoto que tinha um problema. E ele, na ânsia de querer me ajudar, sabendo que eu gostava, gosto muito daquilo que eu estava estudando e queria fazer, ele falou para essa pessoa: minha esposa trabalha com aprendizagem de crianças assim, né? Você não estaria interessada? E ele passou meu contato para essa pessoa. Quando ele chegou em casa, ele falou assim: passei um contato para você, para uma cliente minha, não sei o quê. Eu falei: mas menino, você tá louco? Eu não estou tão especializada assim para poder já trabalhar com uma criança, né? Ele falou assim, e eu falei: a criança tem o quê? Não sei. Ela parecia boazinha lá, até que tava, não sei o que tem, isso aí é com você, né? Daí ele falou assim: mas liga pra mulher, porque eu garanti, dei minha palavra, né? E aqui a gente é meio honrado com esse negócio de palavra e tal, né? Daí eu falei assim: tá, vou ligar, né? Daí liguei pra pessoa. Daí liguei, marquei uma hora e tal. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, um grande desafio. Por quê? Porque a criança tinha paralisia cerebral. Parcial, né? Mas era paralisia cerebral. Isso foi um pouco antes de ter o primeiro isolamento, o ano passado, né? Uhum. Da, o fechamento total aqui em Sim, São Paulo, meados né? de fevereiro aí de 2020. Isso, meados de fevereiro. Entre final de janeiro e meados de fevereiro. Aí fui da criança, fiz a anamnese com a mãe e tal, né? Dentro dos parâmetros da psicopedagogia e tudo mais. Mas eu já percebi naquele momento que as ferramentas da psicopedagogia não iam atingir um diagnóstico para me poder fazer uma intervenção com o garoto. Porque ele não era verbal, né? Ele, embora a paralisia dele é parcial, mas ele tinha muitas sequelas, né?
Então, com as ferramentas, você é psicopedagoga, você sabe que as ferramentas da psicopedagogia não atendem, né, esse tipo de demanda. Daí eu falei assim, puxa vida, meu primeiro futuro cliente, eu nessa enrascada. Que eu falei, como é que eu vou chegar aqui e fazer uma EOCA com esse menino? A EOCA, até ele vai mexer em umas coisinhas, isso e aquilo. Mas quando eu mandar as provas projetivas, né? Daí eu fiquei pensando, mas até então eu não tinha, assim, dispensado ele da mãe, nem nada. Nós conversamos e eu fiquei de estudar um horário para poder fazer o diagnóstico dele, a avaliação diagnóstica, né? Só que já vim voltando para casa pensando, não vai dar, não vai dar, né? Como é que vai ser? O que me salvou foi que veio o isolamento e a mãe me ligou falando que ia dar um tempo, no momento e tal, e foi aonde eu comecei a procurar recursos, porque eu sou teimosa, e eu falei, não vou deixar esse menino para lá, e eu tenho que ver algum jeito de eu poder fazer um diagnóstico com ele para me poder fazer uma intervenção mais segura, porque só com essa, o que eu vou fazer com ele? Vou pôr jogos? Como que ele vai entender aqueles jogos, né? E ele não é verbal, né? Ele só balbucia, tal, faz algumas imitações. Daí eu falei, não, ainda bem que veio. Eu falei, ainda bem que veio, tal, né? E daí eu comecei, eu trabalhando ainda como assistente social, né? Mas estava tudo meio parado. E daí eu falei assim, não, eu tenho que procurar. Minha cabeça só pensava nisso, não pensava nem no serviço social mais, nem no meu trabalho lá. Aí eu comecei a procurar. E numa dessas indas e vindas eu encontrei você dando uma aula do PEI, né? Do Plano de Ensino Individualizado. Daí eu olhei, assim, você estava até com uma blusinha de... Eu até lembro, porque eu assisti umas 3 vezes a aula, né? Que eu não pensava que eu ia fazer o VibMap. Pensava que só naquela aula já ia aprender bastante coisa, né? E aí você estava com uma blusinha de zebra, tal, um cabelinho mais curto. E aí você começou a ensinar, daí eu falei assim, nossa, gente, mas essa mulher fala a minha língua, porque você fala assim muito objetivo, né? Você fala claro, você fala de uma maneira que a gente consegue entender. E além de tudo isso, você explicou assim super detalhado, P, que você falou que a avaliação tem que ser completa. Aí você começou a falar dos termos básicos, né? Da parte da acadêmica, e cada lance você foi explicando, né? Eu achei muito legal nesse vídeo você falar que você era muito visual, daí você ia escrevendo, tal, né? E assisti umas 3 vezes, até tem um caderno aqui de rascunhos que escrevi também umas coisas. Então eu falei assim, nossa, gente, eu tenho que saber se ela dá algum curso para mim aprender isso daí, porque eu acho que é isso daí que o meu garoto precisa, né? Porque ele não é verbal, não é nada. E eu tenho que saber aonde que estão as falhas dele para me dar uma intervenção segura, né? Porque é ruim, né, Michele? Você assume um compromisso com os pais, você quer dar um resultado, né? E, e aí eu até escrevi lá nos comentários onde que faz o curso e tal, mas aí eu mesmo procurando na minha ânsia de aprender, daí eu encontrei o IEAC, vi os vários cursos, né? A princípio eu tinha me inscrito no guia da avaliação, mas não tinha vaga, daí eu fiquei na fila de espera, daí eu fiquei sem graça, daí eu falei, ah, não pode não ter vaga, né? E aí eu vi o VibMap, daí eu falei assim, acho que esse aqui dá para mim também. E aí eu vi aquele lance, né, que você fala que esse curso não é para quem não gosta de estudar, que não é para quem não quer aprender, né, que não é só para ganhar dinheiro, tal. Então falou a minha língua, sabe quando você fala a sua língua e você entende, né? Aí você falou a minha língua. Daí eu já me matriculei e como uma fominha do estudo, fiquei estudando. Tinha dia que eu estudava 6 horas por dia, né? Você Ia aproveitou pegando também o tudo. timing, né? Que estava favorável para isso. E aí estudei bastante, estudei todos os dias, acabei até rápido o curso, mas não é porque eu não aprendi, eu aprendi sim, viu? Sim, E mas você até fez de maneira hoje, intensiva, né? fiz. E assim também, até hoje, quando eu preciso, tanto que quando acabar o meu período aí de 1 ano e meio, vou dar um jeito de renovar em alguma parte, porque eu preciso, gosto muito da sua supervisão, eu não participo diretamente, mas gosto Você demais, assiste né? gravada. Assisto gravada e sempre nas supervisões, alguma dúvida que eu tenho, algum aluno pergunta lá, daí você acaba Isso. respondendo, né? Uhum. E então eu vou continuar sempre fazendo esse tipo, né, de continuação dentro do aspecto. Mesmo porque, né, Michele, essa é uma profissão que você não pode ficar estacionada, você tem que continuar sempre, porque senão você fica estacionada, você
não consegue evoluir nem com os pacientes, né? E eu, nesse ponto, eu sou um pouco ética, eu gosto muito de assumir aquilo que eu falo, né? E tenho até medo de não conseguir alguma coisa, uma evolução, ainda que pequena que seja, e eu me sentir frustrada. Então, eu quero dar o melhor de mim. Para me dar o melhor de mim, a gente tem que continuar estudando e tudo mais, né? E não Sim. é puxando o seu saco nem nada, mas para quem está me ouvindo, e for assim, mais ou menos que nem nós, né, que gosta de estudar também, né, que se interessa pelas coisas, a Michelle é apropriadíssima, porque o seu curso, eu falo pro meu marido direto, dele fica olhando pra minha cara, sabe? Eu falo assim, nossa, gente, essa mulher dá um curso muito completo. Outro dia eu abri, daí você tinha dado umas lições a mais, né? Sim, Que eu você está coloquei aulas atualizando. extras, É, aham. e eu tô fazendo uma outra pós, né? Daí eu falei assim, nossa, gente, mas ela dá lição direto, deixa eu ver o que, que ela tá dando, né? Daí ele falou assim, é bom pra você não para de estudar um minuto, né? Daí eu falei, não, eu gosto, né? E, então é muito completo, assim, é bem, muito, além do completo, eu digo que é além do completo. Tanto que já está dando até para trabalhar, né, Michele? Porque é, quando eu me especializei em psicopedagogia, que eu não tinha nem noção que eu queria me especializar em outra área, e eu pensava, nossa, mas é muita coisa para aprender sobre autismo, sobre síndromes, né? Acho que foi devido à minha idade, porque eu acho que eu sou a vovó de todos aí, né? Que eu sou a mais velha. Daí eu falei assim, eu não tenho tanto tempo assim. Daí eu falei, não, tenho tempo sim, vou aprender, né? Não, você E tá. Você, é, você está ainda na flor da idade ainda para fazer tudo e ir é, adiante e seguir, estudar e ocupar a cabeça e ajudar outras pessoas. é verdade. A minha mente diz isso, né? Vamos ver se o corpo ajuda, né? Mas eu acho que deve ajudar sim, porque quando a gente tem uma mente boa, o corpo evolui bem também, né? E a minha Exatamente. intenção é essa daí. Então, eu procurei você, aprendi muito com você. Hoje eu já tenho esse meu clientezinho da paralisia, né? E você voltou a atender E ele? Como que tá? voltei. Então, eu consegui fazer avaliação com ele, né? Eu comecei a atender ele em final de setembro. Uhum, Aí a avaliação dele, infelizmente, é aquilo mais ou menos que a gente esperava dentro do padrão do VIBMAP. Zerou, né? Porque ele uhum, não tem muitas coisas mesmo. Só que assim, agora eu já estou na fase da intervenção com ele, vai fazer 3 meses, né? uhum. E ele evoluiu bastante, porque ele tem as sequelas que ele tem assim, ele não fala, ele anda muito mal, uma das pernas dele tem problema, a outra é boa, né? Uma das pernas ele manca porque anda só na ponta dos pés com uma das pernas só, né? A perna esquerda. E são várias situações, né? Ele comia Sim. muito rápido, não sabia se alimentar sozinho, tal, né? Uhum. E a minha intervenção com ele foi meio assim diferente, porque a mãe dele tem que trabalhar, né? E eu tenho um karma. O meu karma é que eu sou assistente social. Então as pessoas que vêm para mim não são pessoas de poder aquisitivo muito alto. Eu acho que é um karma. Eu não pego pessoas de poder aquisitivo alto. Parece que eu atraio as pessoas que precisam, né? E esse garoto, ele é assim, da periferia, né? E ele não tá ele estava na escola, mas parou tudo, daí agora não está mais na educação infantil nem nada, ele tem 5 aninhos. E quem cuida dele é um anjo da guarda lá, que eu falo que ela é uma anjo da guarda, que é uma vizinha, para a mãe dele trabalhar e tudo mais. Mas ela cuida ainda, ela gosta mais do menino do que eu acho que a própria outras pessoas da família, porque ela, nossa, ela adora, ela faz tudo por mim, ela carrega ele nas costas, e ele é grandinho, sabe? Ela é até corcunda, uma mãezona, ela é. Ela tá de parabéns. E ela olha ele e tudo mais, mas com a pandemia, como ela tem um coração muito grande, ela pegou mais umas 4 criancinhas para poder as mães trabalhar e fica todo mundo junto lá, inclusive o garoto. E a minha intervenção está sendo assim na casa dela, né? Porque com esse garoto é assim, Michele, o meu trabalho, a princípio que eu estou fazendo, ele é assim, eu faço avaliação, mas aí eu treino alguém para poder fazer A a parte intervenção. da aplicação, a intervenção, né?
Mas no caso desse garoto, sou eu quem estou fazendo a aplicação mesmo. Porque, primeiro, porque ele foi o meu primeiro, e segundo, porque é um caso um pouco mais delicado, né? Então sou eu mesmo. Então eu faço intervenção com ele 3 vezes na semana. 2 horas por dia eu estou fazendo com ele. Legal. Por isso que ele evoluiu bastante. E foi muito, tá sendo muito bacana essa intervenção, porque como tem essas outras criancinhas lá, o que acontece? A gente faz uma integração social também, né? Então esse garoto, o que acontece? Ele baba, ele usa vários babadores, né? Tem que trocar o babador dele e tudo mais, porque ele não consegue ter o maxilar com a boca fechada, né? E as crianças tinham aversão dele, porque ele babava, tal, né? E aí a gente ali, né, na aplicação, tal, na integração social, ah, fiz as criancinhas entender, os coleguinhas, que ele tinha um probleminha, que a gente tinha que ajudar ele, e fomos naquela conversa, né? E todo mundo ali numa roda sentado. E hoje em dia é bacana, porque você vê essas criancinhas indo lá limpar a babinha dele, né? Então, Gracinha. é uma gracinha. Então, antes elas tinham uma super aversão, e agora elas vão lá e limpam a babinha, né? Daí eu falo, fulaninha, ó, o Luquinhas. Daí ela vai lá, limpa, Luquinhas, não sei o quê, né? Então, assim, para mim é gratificante. E outra, que eu te falei que ele tinha um probleminha na perna, né? E agora ele anda de motoca, sabe? E ainda provoca as crianças já tem já tem essa reação. Porque quando ele anda de motoca, é um horário que a moça lá não deixa o pessoal brincar. Porque tem umas regras, né? Só Uhum. ele que pode, porque ele não entende, né? Então, Aham. ele pode. Aí ele E provoca as outras crianças. provoca, ele vai na motoca, daí ele chama, porque ele não fala, mas ele fala, né? Daí Uhum. as crianças olham, daí ele dá risada e sai correndo com a motoca. Uma graça, tô adorando, Que assim, gracinha, fazer gente. intervenção com ele. E agora, esse ano aqui, ele é para ele voltar para a educação infantil e tudo mais, né? Ia retornar, mas aí deu esse problema de novo, vai fechar, né? E daí, quando ele tiver o retorno, eu já falei que vou marcar uma hora com a direção da escola, né? Porque a gente também faz esse tipo de intervenção. E vou fazer um programinha para ver se dá para eles lá fazerem com ele, né? Continuar aquilo que a gente está fazendo para ele poder evoluir Sim, mais ainda e tudo mais, né? sim, E, com e certeza. aí, então, daí é mais ou menos isso. E independente disso, que nem eu falei que o seu curso mudou o rumo da minha vida, tô falando muito? Não, pode falar, tô adorando saber todas essas histórias. Eu fico aqui Então, sozinha o dia inteiro, só conversando com vocês, respondendo direct, respondendo dúvida aham, de vocês. Quantos meninos não estão aqui, né? Que eu fico aham, nesse período que eles vão aham, para a escola à tarde, fico aqui. E quase não saio de casa, tô só aqui aham, na minha caverna, então tô achando ótimo. é. Então, e quando eu falo que o curso ele mudou o rumo da minha vida, porque quando eu fiz a psicopedagogia, eu tinha um plano de continuar lá onde eu estava, que já era educação, e eu trabalhar com jovens, porque como é uma comunidade carente, a psicopedagogia, a gente sabe que a dificuldade de aprendizagem muitas vezes vem do meio que vive, né? Da Sim, família, socioemocional e tudo mais. Então, eu até tinha já começado um trabalho com jovens e tudo mais, mas tudo dentro da oficina psicopedagógica lá, porque lá é uma instituição, então lá o trabalho tem que ser diferente, né? sim, E... Mas aí, quando eu fiz o curso, eu vi que não dava para mim ficar nos dois lugares e o que eu queria era ser feliz, né? Porque a gente só tem uma vida, né? Não sabe se vai ter outra, alguns dizem que tem, outros dizem que não tem, a gente não sabe, é um mistério. Então eu tenho que exatamente. viver essa, né? E aí eu fiz uma escolha, eu conversei, eu trabalhava já há 7 anos nessa empresa que eu trabalhava, né? E eu conversei com a minha chefia e expliquei para ela, falei para ela, porque eu estava num porto seguro, né? Sim, Eu estava num algo que porto você já seguro, dominava, né? dominava em CLT, tinha o meu salário todo mês, né? E daí eu falei para ela que infelizmente não dava, se ela podia, né, me mandar embora, porque eu tinha essa perspectiva tal Sim, de trabalhar com isso.
E aí eu falei para ela, só que não pode você, porque essa empresa que eu tô, eles não, quando eles gostam da pessoa, eles não mandam embora, eles gostam de ficar com elas até aposentar e tal, né? Sim. E daí eu falei para ela, só que não pode demorar muito para me mandar embora, porque eu já não sou novinha, né? Eu não tenho tanto tempo assim. Quanto mais tempo você me segurar aqui, você vai estar segurando meus conhecimentos. E esse tipo de coisa envolve muito conhecimento. Não dá para mim ficar com a cabeça em dois lugares, né? E aí ela entendeu, conversou lá com o nosso gerente e tal, e passou uns 2 meses eu fui mandada embora. Então agora eu migrei, né, de uma coisa que eu fazia, estou fazendo outra. É um desafio, porque eu estou construindo minha imagem agora também, e não tenho minha agenda cheia. E devido a essa pandemia e toda essa mudança não só da pandemia, mas essa mudança industrial que está tendo, né? Porque vai ter a quarta mudança, a revolução industrial, e a gente não sabe o que vai acontecer com os empregos das pessoas, para que área que vai. Está sendo tudo muito robotizado, né? Então, é uma preocupação que as pessoas já deveriam começar a ter desde já, né? E aí, pensando nisso, e eu, como estou construindo a minha imagem, eu coloquei alguns anúncios tal para poder ter clientes, né? E eu tenho muita resposta assim de clientes que é de longe, que é de lugar onde não tem a especialidade e tal, né? E aí eu fiquei pensando, por que não eu fazer uma intervenção online, né? E aí eu desenhei na minha cabeça, vou fazer online. Mas eu sou muito assim, eu desenho, mas eu não sei executar, né? Então tem que pedir ajuda aqui, ajuda ali, principalmente no que é online, né? E aí o pessoal da minha família é formado em TI, eu desenhei uma plataforma na minha cabeça, eu falei, será que dá para fazer isso? Porque eu expliquei, porque quando eu estiver online com a pessoa, eu quero estar lá com a pessoa, né? Eu não quero que a pessoa só me veja na telinha e fica aquela carinha minha lá e a pessoa não faz nada, eu quero estar lá, né, com a pessoa. E aí, a partir dos materiais que você me deu, né, que você oferece no curso, nós criamos uma plataforma, eu com a minha ideia e meus filhos aqui brigando comigo, você não sabe o que quer, você não sabe o que quer, isso não dá, você não entende que isso não dá. Eu falei, não, mas tem que ter um jeito de dar, né? Porque a partir das suas imagens eu criei uma plataforma tipo assim, que quando eu compartilho a tela, eu faço a criança interagir, então ela pode clicar no desenhinho, né? E se ela não pode, é claro que a mãe, a gente sabe as dificuldades que tem dentro do online, principalmente com crianças com autismo e tudo mais, né? Cada Sim. uma de um jeito, Precisaria né? de alguém dando auxílio lá no local e Exatamente. você instruindo. Mas é assim mesmo, o É. teleatendimento ocorre assim mesmo. Então, e aí pensei nisso, e daí pensei também, vai ter que ficar alguém do lado, e pensando em alguém do lado, a gente tem que pensar que os pais têm que estarem engajados, né? Então já é uma forma de engajar os pais dentro da intervenção e do desenvolvimento da criança. E isso é um grande desafio o tempo todo, porque além de eu ter criado a plataforma, o que acontece? Eu tenho 2 controles instrucional para fazer agora, né? Então, primeiro eu tenho que ter um controle instrucional com os pais, ou com a mãe, aquele que vai ficar do lado, porque o meu atendimento ele é assim, os primeiros atendimentos eu faço primeiro com a família, né? Com aquele que vai ficar acompanhando a criança. E lá eu explico tudo, vejo que material que ela tem, que material que ela não tem. Porque embora você tenha me dado alguns materiais, mas tem os materiais físicos, né, que a gente usa também. Que são os quebra-cabeças, o 3D e tal, né? Então eu tenho que ver o que eles têm, o que eles não têm. E explico direitinho como que vai ser, como que não vai ser. Dou uma assessoria geral ali. E tento ganhar o controle institucional o máximo possível para ter um vínculo, para que a pessoa fique ligada à minha pessoa, para poder não só eu ser a terapeuta, mas ela também, né? Ela atuando como uma E coterapeuta ali. exatamente. E daí vem o outro lado, que é o outro desafio, que é o da criança, porque você sabe que tem muitas crianças que têm autismo, mas também têm TDAH, né? Não param quietas e tudo mais. Sim. Então a gente tem que usar de toda uma criatividade, que é para Uhum. poder sutilmente estar lá ensinando a mãe, sem querer ofender a mãe nem nada, né? E dessa forma ela orientar a criança e tentar de alguma forma fazer a criança se voltar
a atenção para aquilo que a gente está fazendo, né? Sim. Ainda que seja ali. E aí, na avaliação, o que que eu faço? Quando eu sinto alguma dúvida, daí eu peço para ela gravar e tudo mais, né? Sim. Principalmente nas partes da Assistir gravado é observação. tão bom, né? A É, criança fazendo, aham, porque você para, volta, assiste de é. novo. Mas um lado bacana do online é assim também, que às vezes eu estou fazendo a criança lá não para, ela fica ali no ambiente natural, e nesse ambiente natural dela dá para a gente observar muita coisa que faz também, né? Então já dá para você ficar notando. E essa plataforma que eu fiz, eu tenho a ficha de registros que você ofereceu, né? Eu deixo ela do meu lado, mas dentro da plataforma eu criei tipo umas perguntas, tipo assim, quando eu falo, o que é isso? Daí eu ponho todos os desenhos lá. Cachorro, fada, ladinho. Daí a mãe ou a criança clica lá o que, que a criança falou. Uhum, Por uhum. exemplo, se ele falou cachorro, e era para falar o cachorro, porque eu apontei lá o cachorro, daí ela Certo. clica. Então, qualquer dúvida que eu tenho, eu ainda tenho gravado, porque fica comigo, né? Porque fica Uhum. salvo. Tenho esse respaldo das perguntas que ela clicou, onde ele respondeu e tudo mais. Então, tem tudo para dar certo, né? Sim, que legal, eu tô. É, Nossa, eu adorei. tem Adorei, tudo. É, assim, nossa, muita criatividade e é, extremamente empreendedora. é. Nossa, adorei, adorei, adorei. E aí tem os Então, filhos que têm são dessa área, junto à fome com a são. vontade de comer. É, aí eu falo para minha filha, que a minha filha ela fez programação, né? Então um fez rede, que ele cuida das minhas partes de instalar, e a outra fez software, né? Uhum, Então ela cria, e o meu genro também faz parte da TI, são os três, então os três me orientando. E daí eu falo para ela, ai Amanda, que você tem que me ajudar, é agora a hora, agora é a hora, né? Daí ela fala assim, vou começar a cobrar, viu? Porque esse serviço aqui é muito caro. Então eu fala falo assim, assim, quando eu é, estiver dando lucro de é, fato, a gente volta a conversar. Falei, eu é vou te verdade. cobrar todos esses anos, menina, que eu tive que É, cuidar de é. você. Pois é, aí que tá. E aí eu tô nessa, né, Michele? Só que é assim, os pais, a princípio, eles têm um pouquinho de preconceito em relação Sim. ao online. Tem Uhum, muito preconceito, uhum, né? E é assim, embora eu tenha esse karma de assistência social, de vulnerabilidade, que eu não atraio pessoas de poderes aquisitivos muito elevados, eu sou boazinha também, eu não faço um preço assim muito exorbitante, uhum, principalmente online, eu reduzo bastante, né? uhum. Mas mesmo assim, eu acho que os pais ainda têm preconceito e eles têm medo de fazer. Eu não sei, acontece alguma coisa com eles que eu sinto essa rejeição. Ao mesmo tempo que eu não sinto a rejeição, porque nos meus anúncios eu tenho bastante curtida, bastante mensagem, bastante perguntas e tudo mais. Mas tenho procura, mas não tenho muito fechamento. Então eu acho que eles têm bastante preconceito ainda. Aí eu É, digo para eles, eu pode acho falar. assim que talvez eles. Primeiro que eles ainda talvez não tenham clareza do que vai ser feito. Então, de repente, se Sim. você conseguisse demonstrar para eles de maneira clara o que será Uhum. feito, seria uma quebra de uma objeção que eles têm com relação a esse Certo. serviço. Uma outra coisa é que também, por ser online, acaba dando um trabalho um Uhum. pouco maior para eles, porque eles Ah, têm que sem estar ao dúvida. lado ou ter alguém É, ao lado. Mas é também, verdade. se fosse presencial, eles teriam que levar a criança até o local, o que também É, daria trabalho, e uhum, também seria um problema. é Então, verdade. assim, juntam essas duas coisas que eu acho que se você conseguir bater e mostrar para eles Uhum, com clareza esses dois pontos, eu acho que aham, isso pode clarificar, porque eles precisam aham, ver. E eu acho que até de é, repente a primeira sessão, até que a coisa engrene, fazer sem cobrar aham, para que eles certo. vejam o modelo, Aham, vejam como é, e é eles uma boa ideia possam, isso aí. eles Uhum, possam ter um gostinho disso
e seguir Aham. adiante. Então, Certo. eu acho que podem ser opções. E uma outra Aham. coisa também é você Hum. pegar locais que de fato não tenham esse serviço, que não Sim, tenha, sim. que é É. bem comum até de ocorrer, que Aham. as pessoas não tenham Aham. acesso a esse serviço. Porque É. aí, se elas não têm acesso na cidade delas, não vai ter jeito, vai ter que ser online. Sim. Certo. Então, eu acho que são também boas alternativas. Sim. Eu acho que desenvolver uma metodologia de trabalho que seja mais clara para as pessoas, e eu Sim. acho que Uhum. precisa ter essa clareza dentro de você, do que Sim. você está desenvolvendo, de qual que é a Uhum. metodologia. A sessão você vai fazer o quê? Sessão 2 Aham. você vai fazer o quê? Um plano de Uhum. trabalho. E isso precisa Certo. estar claro na hora de Uhum. vender essa ideia para as pessoas, Certo. para que Uhum. elas possam entender mais sobre Uhum. isso e assim elas se sintam seguras em fechar. E para que elas Certo. possam se sentir seguras, para que você dando para ela uma sessão gratuita, Uhum. elas possam ver melhor. Então, eu acho que Certo. todos esses pontos aí são pontos de Uhum. melhora que você pode ter na sua prática, que Certo. pode melhorar bem. Então, eu Aham. acho que um outro ponto também é que eu sempre falo assim, já que você quer colocar o pé nessa área e de fato Uhum. trabalhar com esse tipo de intervenção, você ser nossa aluna na pós, né? Eu sei que Aham. existem outras Sim. pós-graduações, Aham. Sim. mas e eu sempre brinco, né? Falo assim, que bom que Uhum. existem vários tipos de Aham. serviços, mas é pensar na qualidade, enfim, Sim. todas aquelas coisas que Sim. você Não, já sem sabe que dúvida. existem dentro do Aham. VBMAP, que na pós Sim. isso existe, porque na pós é Uhum. onde a gente vai dar uma formação mais sólida para o aluno, Sim. onde ele vai ver Uhum. o mundo de uma maneira diferente e Aham. ele vai incrementar isso na prática dele. Então, assim, Certo. na sua área, por exemplo, Aham. você acabou indo para educação e como você tem filhos aí na Uhum. área de TI, uma ideia Sim. aí para você Aham. seria pensar também na elaboração de lições de instrução direta para Uhum. pessoas com alguma dificuldade de aprendizagem, que aí no caso entrariam os Certo. transtornos do Aham. neurodesenvolvimento, transtornos de Sim, aprendizagem. sim. Então, assim, Aham. dentro da pós, a gente tem um módulo que chama Uhum. Análise do Comportamento e Educação, Uhum. onde a gente ensina sobre Precision Teaching, que é ensino com precisão, que é uma Uhum. forma de coleta de dados. Essa coleta de Certo. dados, existem softwares para isso, você pode também Aham. incrementar aí Aham. com seus filhos e com seus filhos e Aham. genro. Sim. É, a instrução direta, Direct Instruction, que a gente Aham. ensina sobre isso. É, uma outra é sistema de instrução personalizada. Eu estava Uhum. fazendo a tradução aqui na minha cabeça Aham. em inglês. Sistema de instrução personalizada. Então, assim, são todos tópicos que estão dentro da educação, que são Certo. maneiras onde a gente pode ensinar determinado conteúdo para as pessoas, que vai tornar essa instrução mais efetiva, que essa pessoa vai ter Uhum. mais sucesso no aprendizado. E tudo isso é Sim. super possível de serem feitas essas coisas no online, desenvolver o online, mas Aham. também pessoalmente, porque Entendi. essa pandemia vai passar, Aham. mesmo Sim. que seja ano que vem, isso vai Aham. passar e a gente vai Sim, sem sair dúvida. dessa. É, pelo menos a Então gente torce por isso, né? é algo transitório, assim, a gente está cada dia Sim. mais perto, vai passar, a gente É. está cada dia Sim. mais perto disso. Uhum. Mas, mas são coisas assim que ficam e conhecimentos que ainda são muito pouco explorados. Aham. Dentro da comunidade, eu até tenho aula também sobre instrução direta, instrução Aham. explícita, que são formas de ensinar conteúdos, elaborando lições de Aham. ensino, ao invés de programas de ensino, Certo. elaborar lições de ensino. Aham. Então, são conhecimentos que dentro da pós-graduação a gente aprofunda, dentro da comunidade de Aham. profissionais a gente aprofunda, justamente Aham. focando em passar esse conteúdo e aí cada um poder ver como Aham. pode aplicar melhor, que, por exemplo, eu te Certo. ensinei a fazer uma avaliação, dali você criou outras Aham. coisas.
Então, sim, você abriu a sua mente, abriu a sua sim. cabeça. Imagina você podendo aprender de maneira mais intensiva e aprofundada sobre muito mais conteúdo e muito mais conhecimento dentro de uma especialização Ah, sem dúvida. diferenciada, né? Sim. Então, eu acho que seria um bom passo para você se planejar, para você pensar, Aham. Não, sem porque, dúvida. porque a questão é que não existe, assim, as pessoas, né, sempre acham, mas pós-aba por Uhum. terem o mesmo nome. Não, elas são diferentes. Assim como entender no Sim. protocolo VibMap não tem outro, porque Aham. não tem ninguém Sim. que esteja, é o que eu sempre brinco, não existe Hum. concorrência. Por quê? Porque não Aham. existe uma outra Michelle É que bebe verdade. das fontes que a Michelle bebe, que pensa como a Aham. Michelle pensa, É que verdade. tem as ideias que eu tenho. As pessoas Aham. podem até copiar, Sim. mas elas não, eu não bebo só de fontes da análise do comportamento Sim. aplicada, e também cada Aham. um nasce para fazer uma coisa nesse mundo Sim. e nasce com uma estrela e nasce de alguma Sim. forma para brilhar ali dentro do seu Sim. caminho. Então eu Sim. brinco que não tem como. Porque é uma pós, ambas, por exemplo, a outra pós recebe o mesmo nome, mas elas Hum. são diferentes. Por quê? Porque a forma de dar o conteúdo é diferente, os professores são Sim. diferentes, a organização do curso é diferente, a coordenação é diferente, tudo é diferente, a forma de lidar com o aluno é diferente. Então, assim, Uhum. não tem como ser igual. Então, por Certo. isso que os valores, eles muitas vezes, eles não É. batem, eles são diferentes. Aham. Porque a forma que eu acredito que o trabalho tem que ser feito é como eu faço já desde Sim. 2018. E a tendência, Sim. agora a gente está regravando aulas Aham. com outros professores, com professores americanos, que trazem novas Aham. perspectivas. Então, agora mesmo eu estou aqui negociando um módulo com outro, que vai ser regravado, que já existe. O módulo Aham. tá ótimo, tá lindo, perfeito, ninguém reclamou. Mas eu quero algo melhor. E é igual você, né? Tá Certo. sempre Aham. inquieta. É. Então, assim, sempre buscando uma coisa nova, É. buscando ali trazer melhorias. Então, assim, esse é meu Sim. estilo. E eu Sim. sim tenho é, eu me identifico muito com a forma como os americanos passam a análise do comportamento. Então, eu busco trazer isso para o Uhum. curso. Porque eu acho que eles ensinam de uma forma diferente, eu acho que eles aprendem Uhum. coisas que a gente não tem acesso. E eu quero que as pessoas passem a ter acesso a isso. Sim. Da forma como eu acredito que vai ser melhor para as crianças. Então, eu acredito que as pessoas Certo. tendo esse conhecimento, tendo essa base, isso vai Uhum. ser melhor para as crianças. Então, Sim. esse é meu enfoque, esse é meu olhar assim, Sim. falta isso aqui para a Uhum. prática. Ó, vamos vir com esse conteúdo aqui, porque ele vai afetar diretamente o conhecimento que a pessoa vai levar para a prática. Então, por isso que você viu lá no Entendendo, o Protocolo Sim. do MAP, é, eu fui lá e coloquei mais coisas. E tem mais coisas aqui. Ó. Sim. Essa aqui é a minha Aham. lista. Ó, até imprimi aqui hoje. Essa aqui é a minha pequena lista de aulas para gravar. Ah. Bem pequena. Bastante, né? Ela é É. bem pequenininha. Bem pequenininha. 4 folhas de aulas para gravar. Então, assim, justamente porque eu vou vendo que tem lacunas e que eu preciso melhorar, a gente vai lá e vai É, tá melhorar e certo. vai trazer É. isso. Então, isso demanda um certo Aham. custo, né? Uma série de coisas. Sim. Mas Sem eu acho, dúvida. assim, que para se colocar o pé na água nessa área de maneira mais forte e intensiva, já que é o que você parece que caminha para Aham. querer, Sim. uma pós-graduação é fundamental. Uma boa Eu já tinha, pós-graduação é eu já tinha fundamental. pensado nisso. É que o custo para mim tá te dando alergia, né? Sim, eu tô aqui querendo espirrar, sabe quando quer não sai. Aham. E eu já tinha pensado. Aí é que eu tenho que dar uma estabilizada nas minhas coisas para mim Sim, poder continuar com os estudos, né? Mas eu não vou parar, não. Mas eu já tinha pensado em fazer. mas é algo para você Ou assim se após, planejar. ou após em aba, eu estava pensando também no guia do autismo, né? Mas você acha que Acho que uma a pós-graduação em análise de aba, comportamento. aham, Sim, porque para vai te ser dar uma melhor, né? formação sólida e até para te dar uma titulação, para te dar Sim, autoridade, para que você sim, passe sim. credibilidade Sim, sim. e segurança
na hora certo, que os para as seus pessoas. clientes quiserem te contratar. Sim, Então, tá existe certo. uma demanda onde Aham, as pessoas pedem serviços por terapia ABA, mas sim, elas pedem serviço de terapia ABA com qualidade. Não adianta que sim, existem não adianta. pessoas que eu já ouvi de várias pessoas, infelizmente eu como mãe de uma criança com Aham, autismo, isso é muito duro de ouvir, de falar assim, aham. não, eu vou fazer em tal lugar porque eu preciso só do diploma para eu poder receber Ah, o é. convênio, Não, não para o pode ser convênio assim, poder me né? pagar. Então, Aham, assim, então eu sempre falo que as pessoas têm uhum, direito, sim, a serem bem remuneradas pelos bons serviços prestados, sim, e que um bom trabalho, a recompensa financeira, ela é uma consequência de um trabalho bem feito. sim, sem dúvida. Então, é tudo uma questão de estratégia, de se organizar, Sim, mas também de ser é, bom. Não também é, só de marketing não é, vive ninguém não vive, é verdade. de maneira É, sólida, é entendeu? verdade. Construir a casa não na areia, É, mas construir aham. ali no cimento. Com fundação, né? Exatamente, com a fundação Aham, forte. Então, é, isso é fundamental para a prática. Então, assim, é o que sem dúvida. eu falo, assim, é o jogo do longo prazo. Aham, Então, às vezes, as pessoas querem ir pelos atalhos. Sempre que sim, possível, eles são muito bons. Mas às é, vezes eles não são bons e eles não vão te manter no longo prazo. A pessoa vai é ficar verdade. queimada. Logo a É, pessoa, os pais vão sacar que não está é, sendo prestado um serviço de é qualidade verdade. e vão pular É, fora. E você vai ser é, substituído. O profissional que for assim vai ser é, substituído. Então a gente tem que ter esse é, pensamento. Então, assim, que não adianta. Hoje as pessoas elas estão buscando, eu acredito, muito que qualidade. aham, sem dúvida. E às vezes elas topam pagar mais caro Aham, pela qualidade. sem Então, dúvida. assim, eu Uhum, acredito muito nisso, que as pessoas estão com um senso uhum. crítico maior, estão mais antenadas. Então, Estão assim, mais eu informadas, sempre né? falo, Uhum. exatamente. E não tem milagre, entendeu? Uma Não empresa, tem. ela foi feita para dar lucro, É, né? Então, assim, não tem é, milagre. é Não tem verdade. como você jogar um custo lá embaixo, Aham, porque tudo tem um custo para acontecer. aham, A não ser que é você verdade. receba dinheiro de alguma É, forma que eu não que tenho você acesso a isso. que não tem acesso, tá certo. Mas, E nessas entre idas e vindas minha, com a construção da minha imagem e tudo mais, né? Aí eu tenho indicado bastante você, viu? Porque tem gente, o conteúdo que eu tenho passado é um conteúdo bom, porque foi você que me ensinou também, né? E o pessoal, às vezes, tem gente que já me perguntou se eu dou curso, isso e aquilo, né? Daí eu falo que não, que curso, se eles quiserem, eu indico. Daí eu já coloco lá, eles entram em contato comigo, às vezes, pelo WhatsApp, né? Pelo Messenger, e eu e, passo lá o. e eu vou te contar uma coisa em primeira mão que a gente ainda não divulgou por falta de tempo. Hum, Porque tem sido muito corrido e eu passei mal, né, nos últimos dias, aham, né? A gente até teve que desmarcar a nossa live. aham, E aí, o que que acontece? A gente agora vai beneficiar os nossos alunos, onde os nossos alunos vão poder serem nossos afiliados. Então, os nossos alunos vão hum, poder vender os nossos treinamentos e ganhar por isso. hum. Porque Que eu sei que legal. vocês indicam Aham, muito as pessoas. sim, Então, por exemplo, às vezes, formação de ATs. A pessoa já está sim, num ponto que ela quer montar a equipe dela, mas ela quer pegar uma sim, equipe já pronta. Então, ela pode sim. encaminhar a pessoa para fazer o nosso treinamento Uhum, e ela vai receber por isso pela indicação uhum, dela. Então, a gente vai certo. fazer isso porque é uma forma da gente Uhum, ajudar e contribuir com os nossos sim, alunos. tá Então, a gente certo. tem ali o Uhum, site de especialistas. Você já se cadastrou lá no uhum. site de especialistas? É esse CP, E não não, é? a gente, por Hum. enquanto, está liberando para todo mundo, Tá, eu sei todos qual é os o site. alunos. Tá, o cadastro, O né? Sim. cadastro, para que qualquer Uhum, pessoa que entre lá no nosso site uhum, vai ter o acesso aos nossos alunos. sim. Aham, O site de especialistas é uma coisa que a gente está fazendo. Outra aham, coisa é a oportunidade dos nossos alunos poderem fazer essas indicações e certo. receber por isso, né? Uhum, Nada mais sim. justo do que Aham, sim. eles indicam, muitas vezes param para explicar como é que Aham, foi o é. curso E é e um incentivo, mostram e né? tudo, Sim. exatamente. Então agora a Uhum, gente vai
ter a oportunidade de certo. abrir isso para os Que alunos, que é bom. uma coisa que a gente nunca tinha, Aham, a gente não trabalhava dessa forma, mas a gente aham. também não aceita pessoas que não são alunos. Sim, entendi. São só Uhum, exclusivos para as pessoas que são nossos alunos e que quando recomendam, elas vão sim, receber por isso, por terem recomendado se a pessoa efetivar a compra. certo. Aham, Então, é mais um ponto que a gente está fazendo aí para estar junto com os alunos, aham, já que a maioria dos nossos alunos são profissionais, assim, aham, 90% são profissionais. sim. Então, a gente está muito focado em ajudar nossos alunos no marketing, na Aham, imagem deles. Então, a gente está preparando muita coisa aí nesse aham, sentido, certo. que Uhum, vai ter, inclusive, na pós, todas essas coisas aham, voltadas para o marketing e tudo, uhum, justamente para ajudar e ser parceiro dos nossos alunos, porque o que a gente quer é o sucesso deles, uhum. porque o sucesso de vocês é o nosso sucesso. É Então, a gente está verdade. muito focado e comprometido que vocês Aham, tenham resultados de fato, sim, tanto que os cursos estão sendo remodelados, a gente está fazendo várias sim. alterações que vão, porque o Aham, nosso objetivo é que vocês tenham sucesso, consigam aplicar aquilo que aprenderam. aham. Então, esse é o Ah, que nosso bom. enfoque maior. E, assim, Aham, muito bom saber sua história, uhum. Tânia. Que É, coisa que você aprontou com é, isso. Que é. reviravolta. Não, e além de tudo isso, eu dei uma reviravolta mesmo. Eu te falei que estou fazendo a pós, eu termino agora, esse mês de março, né? Parece que eu fiz um caso pensado. Eu comecei com você, daí já fui bolando uma coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, dentro das minhas condições, né? Sim, Financeiras. sim, E claro. aí eu fiz, estou fazendo a pós de neurociência e educação, né? Que é uma coisa que me interessa, porque eu acho legal Sim, explicar para os pais como que uhum. O funciona, o que tem porquê, dentro da aham. cabecinha, o porquê daquilo, né? Eu aprendo coisas curiosíssimas que nem sou mãe de criança autista, nem com Sim. síndrome nenhuma, mas fico assim maravilhada de saber como que o cérebro funciona e tudo mais. E dentro dessa pós, eu também dou assessoria para as escolas, né? Legal. Quer dizer, ofereço, né, assessoria para as escolas. E dentro dessa assessoria eu faço a avaliação que o gestor pede da criança, né? Teve um caso que eu peguei, esses são contratos que eu pego, a gente Uhum. firma ali, mas são parcerias também. Às vezes eu chego na escola, faço uma parceria com a escola oferecendo palestra para os Sim. pais, E tal, eles também te indicam gratuitamente, quando e tem daí eles me indicam. necessidade. Uhum. Exatamente. E nas escolas eu faço avaliação, que nem teve um caso de uma professora que não tinha muito conhecimento do autismo nem nada, e ela estava super assustada com o comportamento da criança, porque disse que a criança só ficava perambulando pela sala o tempo todo, e na hora do almoço a criança não queria e rejeitava, tal, né? E com muito barulho tampava os ouvidos, e ela não entendia o porquê. E aí eu fiz uma avaliação, né? Toda pelo lado sensorial, aquela análise do sistema nervoso central, estava explicando passo a passo de como que é, como que funciona, né? E entreguei para a diretora. Para mim, é um trabalho assim muito gratificante, sabe? Você passar isso para alguém, fazer aquela pessoa entender o porquê que aquela criança tem aquele tipo de comportamento e ajudar aquele professor, aquele gestor a construir um espaço, construir um ensino que seja melhor, porque não são todas as escolas que têm alguém para ajudar na inclusão, embora elas sejam obrigadas e tudo mais, né? Não A são todas. realidade é outra. A realidade é outra, principalmente escola pública e tudo mais, né? Sim. E, então, estou terminando agora a neurociência, mas é uma coisa assim que eu achei que agregou bastante junto com a psicopedagogia, né? Uhum. E além de tudo isso, tem umas mãezinhas que eu peguei online, Uhum. que eu tenho karma, que eu falei para você que eu tenho karma, né? E tem umas mãezinhas que eu peguei, umas crianças que não faziam intervenção nenhuma, nem com fono, nada, Uhum. Nada, né? não tinha nada de Nada, intervenção. nada, porque não tem convênio, só uso o SUS. Então eu, Uhum. como assistente social, que eu ainda tenho registro, não cancelei nem nada, sou assistente social ainda também, conheço as maneiras de intervir. Acabei intervindo, até foi no Rio de Janeiro, intervi com um órgão de saúde lá, e a pessoa já está agendada com o fono, pelo menos. Agora basta a mãe Levar. fazer o papel dela e levar, né? Então, tem essa forma de eu poder estar ajudando os pais também, nesse sentido, né? Você sabe que nos Estados Unidos não é incomum
ter assistente social que vai estudar sobre terapia ABA. E faz vários cursos e treinamentos dentro da terapia ABA ou dentro de, por exemplo, eu lembro que teve um treinamento que eu fiz com o pessoal dos Estados Unidos que tinha assistente social e era sobre... era uma formação em educação sexual. E tinham vários assistentes sociais. Então lá também tem o conselho, tudo direitinho lá dos assistentes sociais. E não é incomum você encontrar assistente social estudando sobre terapia ABA. Né? Só para te dar essa aí eu fiz, no começo, quando eu fiz, eu não me matriculei no VibMap, que tinha que pôr o perfil lá, que tem um perfil, né, que a gente coloca. Eu não queria nem colocar minha foto. Eu falei assim, não vou colocar nada aqui, vou deixar vão me julgar. Assim. Deixa assim. Daí eu falei assim, não, mas tem que escrever alguma coisa chata. Todo mundo escreveu, eu vi que as outras tinham escrevido, né, escrito. Daí eu falei assim, não, tem que escrever alguma coisa. Daí eu falei assim, vou escrever a verdade, que eu sou assistente social, o que eu vou falar, né? Eu sei que não tem muito nada a ver, mas... Daí eu até escrevi lá, mais ou menos, escrevi sou assistente social, fazer tal. O que vai dar, eu não escrevi lá. O que vai dar, eu não sei, mas eu vou fazer, né? Eu acho que a gente não pode ter medo, sabe, Michele? Porque se a gente tiver medo, a gente não encontra mudanças, né? Hoje eu tô falando com você, isso aqui é novo. Amanhã, essa nossa conversa já se tornou velha, então... Sim. A gente vai ter que ter uma próxima conversa para poder ficar nova novamente. Exatamente. Né? Todo dia você construindo novas todo coisas. Dia. Exatamente. Eu também não nasci já nessa área, né? Eu fiz direito, depois eu fui fazer pedagogia, depois eu fui fazer psicopedagogia, e aí eu fiz especialização em análise de comportamento e comecei a estudar sobre isso, né? Tô desde 2014 estudando sobre análise de comportamento. Sim. Mas a minha graduação de base era direito, né? Então, assim, nem todo mundo sai ali do ensino médio, estou pronto. Até porque eu jamais pensaria nessa área. É verdade. Se eu não tivesse um filho com assim, isso me despertou coisas que eu nem sabia que eu tinha. Exatamente. Então, assim, a única coisa que eu tenho é ser empreendedora, porque eu nasci dentro de empresa. E meu pai é comerciante, sou filha de comerciante, meu pai e minha mãe. Então, assim, nasci nisso. Mas tirando isso, assim, jamais imaginaria. Casei com advogada, a família do meu marido é de advogado, meu sogro é defensor público. Então, assim, é outra vibe, né? Então é assim mesmo. A gente não precisa também ter nascido já e ter saído da faculdade, ter pronta para determinadas coisas. A vida é assim, a gente vai dando guinadas e vai mudando. E a gente acaba nessas guinadas impactando a vida de outras pessoas. É verdade. Então, hoje eu parei para estudar só isso e hoje ensino o que eu sei para outras pessoas. Tá certo. Então, assim, sou paga para ficar aqui estudando o dia inteiro e montando aula e respondendo dúvida e discutindo caso. Então, uma série de coisas. Então, isso cada um tem o seu perfil, aquilo que gosta. E a gente tem que buscar aquilo que a gente gosta, sem que dúvida. a gente se sente bem e seguir se aprimorar caminho. sempre, né? Exatamente. E tentar se aprimorar sempre, não deixar cair os conhecimentos, né? E tentar ser fiel com as pessoas, né? Que confiam no seu trabalho, né? Exatamente. Porque eu não gostaria de contratar uma pessoa para trabalhar para mim e essa pessoa não corresponder às minhas expectativas, né? Então, acho que a gente tem que tentar dar o melhor da gente dentro daquilo que a gente pode, né? Sim, a gente ser honesto ali com a gente e com os outros. E às vezes, nem sempre a pessoa que você vai contratar, às vezes você acha que você vai contratar uma pessoa que é mestre, que é doutora, que tem 15 anos de experiência, nem sempre ela vai ser a melhor. Às vezes não vai ser a melhor para aquele caso, para aquela situação. Então, assim, não tem isso, é verdade. sabe? A questão é quais são os resultados que você entrega, quais são os resultados que você gera. Então, assim, você estudou, aplicou, fez aquilo, tá dando certo, tá replicando, tá continuando se aprimorando. É seguir esse caminho, seguir nessa reta, hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois, que você vai ver que as coisas, elas vão se abrindo, né? Cada coisa no seu lugar e novas portas e possibilidades vão sendo abertas. Dani, é prazerzaço em falar com você. Fico muito feliz de saber o que você aprontou.
Espero que a gente possa falar daqui a um Minhas tempo para artes, você né? me contar exatamente quais são as novas artes que você está desenvolvendo e aprendendo. Espero te ver aí mais nas práticas supervisionadas ao vivo e espero te ver aí também quando você puder dentro da pós-graduação. Vai ser um Quem sabe eu não prazer. fiz meu primeiro... Quem sabe eu não fiz meu primeiro treino agora nas câmeras? Exatamente. Com você? É isso aí. Eu digo pro meu marido, essa moça ela só me treina, porque você é um reforçador para mim, por isso que eu estudei rápido, né? Ele falou, você não para de estudar? Eu falei, não, mas é porque tanta coisa que eu gosto, que eu tenho que continuar, tenho que continuar. É que nem livro bom, sabe? Que você lê uma página e daqui a pouco você quer ler ele todinho, né? E não é puxando o saco não, viu, Michele? É porque, nem é porque eu gosto de estudar, que a gente fala que gosta de estudar, mas tem uma hora que a gente também cansa de estudar, né? A gente tem que descansar um pouco também. Mas muito bom o seu curso, aconselho as pessoas, sugiro para elas entrarem, porque é um curso mais do que completo. Ele não é só completo, ele é muito mais do que completo, né? A gente tenta melhorar aí a cada dia. E a cada dia fica mais completo ainda, que eu falo, pelo amor de Deus, mais coisa para estudar, né? E tem um módulo ainda que vai vir de intervenção na linguagem. Eu tô de olho lá, eu passo sempre por lá, eu vejo. Eu tô esperando você gravar os objetivos de ensino e o programa. Gravarei, estão aqui. Está aqui na minha pequena lista. Eu perco um bom tempo nisso daí, viu? Bastante tempo, principalmente no programa de ensino. Tem muita coisa. É muita coisa. Muitos detalhes, né, Michele? Sim, muitos. E eles fazem toda a diferença. E aí, meninada, eu falo pra vocês, ó, a tia Zona aqui conseguiu, vocês que são jovens vão conseguir muito mais, né? Com certeza, mas você tá passando aí muitos jovens, pode ter certeza. Porque a questão aqui, a gente querer e a gente seguir, entendeu? Tem muito jovem que às vezes não quer, que às vezes só quer ver fofoca, só quer fazer outras coisas, quer sentar, estudar. Então, tudo é uma questão da gente querer estar firme, focado e motivado. É verdade. E eu fico muito feliz de saber que eu sou um reforçador para você. E os resultados... Eu acho que não é só para mim, não. Eu acho que para muita gente você deve ser um reforçador, sim. E os resultados que vocês têm e aquilo que vocês estão usando e aplicando são reforçadores para mim, com certeza. Para eu mesmo cansada, muitas vezes, seguir, fazer as coisas e continuar. E a gente segue aí junto. Depois vou querer saber o que você está aprontando. Depois ver se você consegue vir na supervisão ao vivo às vezes à noite. Eu tô fazendo uns treinos, né? Eu falei que eu ia começar a filmar algumas coisinhas, mas que primeiro eu ia mostrar minha mão, né? Depois eu ia mostrar aqui, depois meus lábios até chegar, mas acho que agora eu perdi o medo. Você já foi, você estava tentando por aproximações sucessivas, mas agora você já botou o pé na água total. Já molhou. Já enfiei o pé na lama. É isso aí. Continue tá assim. Bom, então. Continue tá assim, bom. Tânia. Obrigada. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela confiança. E continua assim, não para não. Vai nessa vibe aí que você vai longe. Não vai nessa onda de idade, não. Porque isso aí, a questão é aqui, ó, que manda. Sem dúvida. Eu não tenho medo, não. Vamos em frente. Vamos sim.